Porque o livro de Provérbios é sabedoria para a vida na terra. Livro de Provérbios, capítulo 3. Comentário de Mari Persona. Sempre que nós lemos o Antigo Testamento, nós devemos lembrar que o homem, nessa ocasião, ainda estava sendo testado, sendo provado. E, em especial Israel, que era uma amostragem da raça humana. E a revelação de Deus não estava completa ainda, eles não conheciam a Cristo Jesus, eles não tinham aquele em quem se encontra toda a sabedoria, toda a ciência, todas as coisas nele, em Cristo. Aquele em quem nós também somos feitos, todas essas coisas que pertencem a ele, né? Porque estamos em Cristo. Então isso aqui são instruções para um homem debaixo da lei, um homem ainda andando na terra, e não para um cristão. Não que nós não possamos aproveitar, né, desfrutar disso também, mas entendendo que aqui era sempre uma relação de causa e efeito. O judeu, ele tinha que cumprir os mandamentos, tinha que seguir a lei, porque fazendo isso ele então recebia bênçãos, ele então tinha vantagens e benefícios. Hoje nós sabemos que o crente em Cristo, aquele que crê em Cristo, já tem todas as bênçãos espirituais reservadas nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele não faz as coisas para receber alguma coisa. Ele já tem todas as coisas. Então, por exemplo, um versículo como esse aqui, filho meu, no versículo 1, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Aqui está falando da lei de Deus. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Essa era uma promessa feita a Israel. Que, inclusive, quando o Senhor Jesus encontra aquele jovem rico, que ele pergunta o que ele precisava fazer para ter a vida eterna, e o Senhor fala, sabe os mandamentos, né? Ele fala, o Senhor fala, faze isso e viverás. Então era uma promessa com uma consequência. Aquele que guardasse a lei viveria. Viveria aqui na terra, teria vida abundante e vida longa aqui na terra. Essa era a promessa da lei. A outra promessa também, no versículo 9, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Isso também era uma promessa feita a Israel. Nós não podemos querer aplicar isso, embora nós sabemos que o Senhor provê tudo que nós necessitamos, mas aplicar isso ao cristão é temeroso, né? Primeiro, se nós falarmos, não, o cristão que ele obedecer à lei de Deus e ele andar de acordo com a vontade de Deus, ele vai ter longa vida sobre a terra. Ou o cristão que for generoso na sua fazenda, nas suas posses, e aí vão se encher os seus celeiros. Mas aí nós chegamos no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nós não podemos dizer que ele não fosse um homem obediente a Deus, né? Mas mesmo assim, ele morreu, me parece que é com 40 e poucos anos, segundo a tradição que existe, né? Não na Bíblia, claro. Mas ele, além de morrer dessa forma, ele foi condenado à morte, ele foi morto. Nós poderíamos olhar para Paulo e falar assim, olha, acho que ele fez alguma coisa errada, porque morreu cedo e morreu pobre. Né? E não só ele, mas todos os apóstolos, exceto João. Todos tiveram mortes horríveis, né? Foram ou decapitados, ou crucificados, ou mortos à espada. E também não tinham posses, não tinham... Então aquelas coisas que para um judeu fariam sentido, para o cristão não faz, não é do mesmo jeito que funciona. É claro que todos esses preceitos, eles são importantes como exemplos, né, de como nós devemos proceder nesse mundo, mas se nós fazemos isso é por causa daquilo que nós já somos em Cristo. Não para sermos algo para Deus, mas por causa daquilo que nós já somos em Cristo. É uma consequência daquela nova natureza que nós temos agora em Cristo Jesus.
E é importante sempre lembrar que quando a gente lê, por exemplo, esse filho meu, não te esqueças da minha lei, no teu coração, guarde os meus mandamentos. Depois, o versículo 11, tenho aqui que ele fala do pai. É o 12, né? Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Mas eu estava pensando num outro aqui, acho que é mais para frente, onde de qualquer maneira eu estava pensando no Senhor Jesus. Porque na verdade o único homem que realmente se pode dizer que ele andou totalmente, 100%, de acordo com a lei, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os desígnios de Deus, ele guardou a lei, o coração dele guardou os mandamentos, ele nunca se esqueceu. Ele foi obediente a seus pais. Eu acho que tinha uma passagem aqui, que a gente, não sei se é no anterior ou é no próximo, que fala da obediência, né, aos pais, do reconhecimento dos pais. Esse sim, o Senhor. Então é importante, quando nós lemos isso, entendermos que não são regras e preceitos e mandamentos para nós nos tornarmos pessoas melhores e assim merecermos alguma coisa da parte de Deus. Não. Isso aqui foi escrito para o homem que não tinha Cristo, para o homem que não tinha o Espírito Santo habitando em si, para o homem que não tinha certeza da sua salvação e do seu destino eterno. Era o homem em Israel, no tempo em que ele ainda era testado segundo a lei. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.